O ex-prefeito de Farroupilha, Bolivar, Antônio Pascoal, analisou durante recente entrevista à TV Serra a cassação do mandato de Clayton Gonçalves. Pascoal enumera algumas atitudes e iniciativas do ex-prefeito Clayton Gonçalves e que foram determinantes para a aprovação do processo de impeachment. De acordo com Bolivar, o distanciamento da comunidade e das entidades, o aumento de impostos, a questão do Hospital Beneficente São Carlos e outros pontos pesaram para a cassação do mandato de Clayton Gonçalves. Mas na verdade é assim, vamos dividir em duas coisas aqui. Em primeiro lugar, obviamente que o ex-prefeito Clayton, ele colheu o que plantou, né? Isso todo mundo é voz corrente na comunidade de Farroupilha. É uma série de itens que fizeram com que houvesse um julgamento, obviamente com ingredientes legais, né? Jurídicos e obviamente com questões políticas que houveram durante o seu governo e que ele não conduziu de uma forma de contento com a comunidade. O afastamento das entidades. Eu vinha falando em outros momentos, estive aqui na TV Serra também, falando desse assunto, que havia um distanciamento com a comunidade, com as entidades, com a comunidade no diálogo, no dia a dia, para poder implementar algumas coisas que fossem da necessidade da comunidade. Ele sempre tomou as suas iniciativas, suas atitudes, e que a gente poderia enumerar inúmeras delas aqui, que fizeram com que houvesse assim um atrito maior com o Legislativo Municipal, com os vereadores, e a gente ficou sabendo, e manifestação dos próprios vereadores, e até por ele ter falado, até na sua manifestação lá na Câmara de Vereadores, no dia do seu impedimento, onde ele dizia que foi duro com alguns vereadores. Rude. Rude com alguns vereadores. E isso fez com que, claro, o vereador que está lá também tem que responder com algumas coisas para a comunidade. E eles, daqui a pouco, procuravam o prefeito, apoiaram o prefeito na sua candidatura e queriam algum retorno. E aí houve ofensas, houve manifestações muito desagradáveis que me contaram e que fez com que os vereadores ficaram também um pouco receosos com relação a isso. As comunidades totalmente distantes, um aumento de impostos excessivo para poder fazer algumas obras no município, uma atitude radical de um lado só, não houve uma consulta comunitária, uma conversa, e aí por diante nós podíamos enumerar números delas. E faz com que houvesse... Manchou também a questão do próprio hospital? Pesou? A questão do hospital também, né? Podemos falar também da questão da saúde. Foi dado 100 milhões para o hospital, parece que foi um valor grande, mas vamos dividir isso nos 8 anos, né? Praticamente nos 7 anos e meio que está lá. Então isso não é um valor significativo. E dentro de um orçamento do município isso estava previsto, isso não afetou o orçamento do município. Isso fez com que houvesse intervenção, trouxeram pessoas de fora, de outras regiões, administrador, prefeito de Garibaldi, quer dizer, fez uma miscelância na saúde no Hospital São Carlos que culminou com um endividamento grandioso que a comunidade teve que se articular através das voluntárias, através de manifestações, através de deputados, através de busca de recursos para que o Hospital São Carlos não fechasse suas portas. Quer dizer, poderíamos também, obviamente, ver das pessoas que compunham o governo, né? Lá pelas tantas, nada contra as pessoas de fora. As pessoas de fora que estão há pouco tempo ou que vieram nesse exato momento para Farroupilha, do Rio de Janeiro, de São Paulo, de não sei lá da onde. Quer dizer, hoje a gente não sabe nem quem é o secretário, não sabíamos dizer no governo dele quem é o secretário de administração, quem é o chefe de gabinete, quem é o secretário da assistência social. Quer dizer, uma confusão geral na administração que culminou com isso, né? E claro que não dá para descolar o vice-prefeito, e hoje Pedro Pedroso, prefeito municipal, desse processo todo, porque ele estava ali junto, ele assumia muitas vezes, foi secretário também. Nós só esperamos que agora, dividindo isso em outro momento, de que hoje ele possa, em cima de todas desses erros, ou em cima de todas essas interrogações que o
ex-prefeito Clayton fez, o Pedroso possa conduzir de uma maneira melhor e que Farroupilha não tenha essa crise prolongada e extremamente política e que possa andar, né? Porque nós temos uma outra coisa que nós temos que cuidar, que é a questão do vírus, a questão da saúde, a questão hoje do encaminhamento das eleições, o encaminhamento do futuro do município de Farroupilha. Teremos reflexos econômicos com relação a esse processo no Brasil inteiro e que tudo isso possa ser assimilado e, por que não, dividido com o Legislativo, dividido isso com as entidades e dividido com Farroupilha como um todo. Pascoal, o impeachment, não entrando na questão se, eu não quero aqui emitir um juízo se foi correto, não foi correto, não cabe a mim fazer isso nesse momento, mas enfim, na tua visão, é uma ferida que fica, que se abriu em Farroupilha e que não cura de uma hora para outra, ele deve ter reflexos ainda nas próximas semanas, nos próximos meses e quiçá até nas eleições? Eu não tenho dúvida que vai dar reflexos não só nas próximas eleições, é um reflexo da história do município de Farroupilha, vai estar lá quem foi o prefeito Sinhac, quem foi o prefeito Majone, quem foi o prefeito Clóvis, quem foi o prefeito Bareta, quem foi o prefeito Clayton, né? Ele realmente saiu pela porta dos fundos, eu não tenho dúvida disso, e com bastante ingredientes para que isso realmente ocorresse. Então essa ferida, como tu disseste, ela vai estar exposta por muito tempo e essa cicatriz vai ficar na história do município de Farroupilha, quando vamos escrever a história do município que tem esse impedimento. E que, claro, como eu dizia, ingredientes fortíssimos, né, na sua cassação. E claro, e vamos aqui, né, ele tinha a maioria na Câmara de Vereadores durante 7 anos e pouco, e que ele perdeu essa maioria a partir do momento em que ele teve quem sabe, uma conduta com estes vereadores de uma forma bastante desagradável, vamos assim dizer, para não ser mais rude com isso, né, palavras dele, né? Então isso tudo acho que soma-se e que coloca ali nos anais da história do município de Farroupilha essa mancha para Farroupilha, que nós queremos lamentar. Nós não estamos contentes com isso, nós não estamos aqui obtendo uma vitória dos partidos de oposição, pelo contrário. Nós gostaríamos de ter uma disputa leal dentro da política, com visões diferentes, e não com uma disputa com essa interrogação nesta administração Clayton Pedroso. Claro que o impeachment teve a questão, as denúncias, os motivos do impeachment têm a sua legalidade ou a ilegalidade cometida pelo próprio prefeito, pelo ex-prefeito Clayton Gonçalves. Mas, além de tudo isso, depois entrou em jogo, como você bem colocou, uma questão política. Então, se partiu de aspectos jurídicos, mas teve também ingredientes políticos que culminaram no resultado final do impeachment. Tem pontos que pesaram mais? Qual teria sido a gota d'água para que a população realmente e o impeachment destravasse aqui em Farroupilha? Na verdade foi essa questão da legalidade, né? Isso é fundamental, que tivesse um motivo legal para ver isso, né? Ele por assessoramento, a gente sabe, eu vou falar por mim, quando o prefeito decidia, vou comprar terrenos para ampliar, fazer um hospital, como foi dito aí. A partir daí, ele chama o departamento jurídico da prefeitura, chama o departamento da elaboração de projetos, e diz, agora a questão legal é tudo com vocês aqui, né? Eu já tratei isso financeiramente, o dinheiro eu vou tirar daqui, dali, e você pega e você anda com isso. E aí, obviamente, e aí eu vejo a grande interrogação. O assessoramento dele falhou bastante, ou ele, por si só, eu não saber os bastidores que ele poderá descobrir isso, se ele manda assim, faz assim, quero que faça assim. Na verdade, a gente sempre teve ele como com essa imposição. Faz assim, que eu quero que seja assim, eu decido assim e faz assim. E me parece que a menina que estava lá no departamento de projetos não recebeu nenhuma solicitação para que fosse feito um projeto de lei pedindo autorização para a compra de terrenos no município para esse fim que foi. E claro que quando você tem um projeto que você vai comprar um terreno para fazer um hospital, você tem que com isso dividir isso com a comunidade,
você tem que dividir isso com o Conselho Municipal da Saúde, você tem que dialogar com tudo isso. Nós gostaríamos de Farroupilha botar este projeto, porque esse projeto não é um projeto do Clayton Pedroso, era um projeto para um futuro de Farroupilha. Se viesse realmente um hospital ou um segmento da saúde significativo que fosse feito, é que tivesse então essa discussão na comunidade, e isso fez com que tivesse a ilegalidade de não ter pedido autorização. E, portanto, é um fato que deu o pontapé inicial para esse processo todo. A ilegalidade, ela existe. Ponto, isso não tem o que discutir. Bolivar Pascoal foi prefeito de Farroupilha por 2 mandatos, no período de 2000 a 2008. TV Serra na comunidade. Repórter Leandro Adamati.